Graça e paz, irmãos. Uma abençoada e feliz noite na presença do Senhor Jesus. Até aqui Ele nos sustentou. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele tem ainda nos dado a chance de respirar. Ei, nada é sem a permissão dEle. Mesmo nós não acreditando, até os nossos fios de cabelo são contados por Deus. Quem dirá nossos minutos, nossas horas, nossa vida. Amém? E abram comigo em Efésios 2, enquanto vocês procuram. Eu queria agradecer a todos que têm acompanhado esses vídeos. Glorificado seja por cada vida de vocês. Que tudo de bom possa acontecer na vida de vocês. Que as promessas que Deus fez possam se cumprir. E que ainda as que não foram feitas, mas que for o desejo do coração de vocês, que Deus possa estar junto. Amém? Lembrando que tudo seja da forma para agradar ao Senhor Jesus. Sempre. E começa assim: nova vida em Cristo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e em que noutro tempo andaste segundo... Deixa eu passar aqui, irmãos. Ai, Jesus. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito agora que opera nos filhos da desobediência. Então, ele começa já falando a Efésios o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ofensas e pecados nos levam a mortificar. E que no outro tempo a gente andava segundo o príncipe das potestades, segundo o que o diabo queria. Então, o Espírito agora opera nos filhos da desobediência. Quando a gente está na desobediência, a gente é escravo, sim, de Satanás e acaba afastando do Senhor Jesus. Ei, qualquer tipo de desobediência, e qualquer um de nós está passível a fazer isso. Nós não somos perfeitos, Deus ainda bem não fez a gente tão perfeita assim, porque sem a gente não sendo perfeito, a gente já encontra pessoas que querem mostrar essa retidão, querem demonstrar que essa situação melhor e que de poderio. Imagina se isso fosse tão simples assim. Então, ele já começa falando isso. Desobediência é fruto do diabo, da potestade, dos príncipes, da potestade do ar, do príncipe da potestade do ar. Então, a gente precisa saber que lado que a gente está. Entre os quais todos nós também antes andávamos. Então, ele que está escrevendo a um povo que era assim, mas que agora não é mais. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, aqui ele reforça que a gente era antigamente assim, filho desejoso da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e nossos pensamentos. Então, a gente entrava na ira, na desobediência, e a gente não andava na retidão do Espírito. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, aí ele já coloca, Deus é riquíssimo em misericórdia. A única certeza que a gente tem é que a misericórdia de Jesus e de Deus, se não nos acompanhasse, a gente já teria sido consumidos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, né? Porque Deus amou de tal maneira que ele mandou seu Filho amado, né? Aí ele fala, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, a gente ainda estava morto,
nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Então, ele juntou o quê? Olha, ele enviou o Filho, teu Filho amado, Jesus Cristo, e com isso ele vivificou, ainda a gente estando morto pelas ofensas. Lembrando que Paulo, quando ele escreve a Éfeso, lembrando que Paulo ele cita até algumas partes que ele era não poderia nem ser considerado apóstolo porque ele era perseguidor da igreja. Então ele sabe muito bem do que ele está falando. Quando ele fala isso, que ele andava, que a gente estava morto nas nossas ofensas e que Cristo, né, vivificou e pela graça sois salvos, ele está falando uma experiência que ele teve íntima com Deus. Quem não conhece a história de Saulo, né, que se tornou Paulo, a gente vai contar aqui. Mas ele está falando com propriedade, porque ele vivenciou isso. Aí ele ainda fala, e nos ressuscitou juntamente com quem? Com Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então ele fala, olha, nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo, porque Deus mandou o teu Filho amado para que isso acontecesse. Então, pela graça, ele nos salvou. E nós ressuscitamos juntamente com Cristo para nos fazer o quê? Sentar em lugares celestiais, para mostrar nos séculos que ainda iam por vir as abundantes riquezas da graça pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. A gente vive o ano da graça. E quando a gente vive o ano da graça, os anos da graça, a gente vê que Deus tem retidão e ainda tem um coração misericordioso para conosco. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, olha só, pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não é de nós. Essa retidão, essa salvação é dom de Deus. Essa fé é dom de Deus. É dom que Ele nos dá. Então, quando a gente entrega a vida a Deus, é porque Ele teve misericórdia de nós e Ele nos fez enxergar que a gente tinha que estar direcionado a Ele. Então, foi pela fé, pela graça, que Deus nos fez assim. E aí, isso é um dom divino, isso é um dom divino. Então, quando a gente vai para Jesus Cristo, a gente começa a mudar e larga a questão de ira, de obedecer às questões de potestades do ar, né, de principados, a gente começa a ter abundância do Espírito, a gente começa a ter essa fé inabalável, a gente começa a ver como a gente tinha pequenez, e isso é tempo de mostrar. Isso vai mostrando, isso está acontecendo há mais de 2000 anos e ainda estamos aqui, ainda sendo salvos por Deus. Porque nós cremos naquele que veio um dia, morreu por nós, apesar de não termos visto, nós cremos. É esse todo o mistério que Deus quer mostrar. É esse o mistério que Paulo queria falar com Éfeso. E ele coloca aqui, né? Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, não é que a gente possa criar, não fazer obras, não vem das obras. Ele quis dizer o seguinte: ei, a fé é um dom de Deus. A obra é a feitura de Deus, porque Ele nos criou. A obra é feitura de Deus, porque a obra, se é feita por mim ou por você, ela pode nos levar a glória.
mas sendo feitura de Deus, a glória é para Ele. Então ele fala aqui, né? As quais Deus preparou para que andássemos nela. As boas obras a gente entra, faz, refaz, porque Deus permitiu, para que a gente desse glórias a Ele. Então aqui ele quer dizer o seguinte: não é que você não tenha que fazer obras, tá? Como muitas pessoas interpretam, mas é porque as obras são feituras do Senhor e a gente precisa glorificar a Deus. Amém? Só até aqui. Eu queria te agradecer mais uma vez. Se Deus me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Você tem 3 lugares para compartilhar. Fique à vontade, se Deus assim tocar o teu coração. Tem o YouTube, tem o Insta e tem o Face. Compartilhe se achar devido. Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Shalom, Adonai, uma excelente noite de paz.